Olá, meu nome é Antônio Carlos Zucco, sou médico ortopedista e este é o canal O Paciente. Aqui a gente conversa, aqui eu me coloco como paciente, no lugar do paciente e faço perguntas para os profissionais da saúde que têm vivência naquilo em que nós vamos conversar. Hoje eu vou conversar com o médico ortopedista que sou eu mesmo. Eu vou fazer perguntas e vamos responder, né, com a finalidade de entendermos melhor qual é o benefício cognitivo, principalmente benefício cerebral, da atividade física. O que a atividade física pode trazer para o benefício do paciente, que sou eu e vocês. E aí eu vou conversar comigo mesmo, Dr. Antônio Zucco. Primeira pergunta que eu lhe faço é que dentro assim do seu espectro, dentro da ortopedia, qual é o benefício verdadeiro da atividade física? O que o movimento da articulação, dos músculos, dos ossos traz de benefício não só para o corpo, mas principalmente, que é o nosso assunto aqui, benefício cognitivo, isso é, benefício cerebral. Bom, respondendo a sua primeira pergunta, né, que dentro da ortopedia, qual é o benefício da atividade física? Bom, é total, né? A atividade física, ela melhora o corpo todo. Existem algumas atividades físicas, alguns esportes que eles beneficiam mais membros inferiores, mais membros superiores, mais o cardiorrespiratório. E existem aquelas atividades físicas que elas são mais completas, né? Eu costumo sempre falar um pouco mais, de maneira um pouco mais forte, né, da musculação, porque a musculação, ela por muito tempo, ela ficou sendo relativamente negligenciada, né, e quem fazia musculação era bombado, né, tinha um certo preconceito em relação a quem fazia musculação, né? E a musculação, ela trabalha também a parte cardiorrespiratória, se ela é bem feita, né? Existe um conceito muito importante, né, que é muito usado dentro da atividade física, principalmente a gente consegue visualizar isso na musculação, mas ele é usado por várias vezes. A atividade física que a gente usa para o nosso corpo, né, pode ser para corrida, pode ser para natação, para tudo, mas a gente visualiza isso muito fortemente na musculação, que é o conceito de antifrágil, que é um conceito que a gente pode usar, ficou muito famoso esse conceito para um economista chamado Nicolas Taleb, que escreveu o livro Antifrágil, né? Então ele explicou ali, ele inicia no meio do livro falando sobre a parte de saúde, né? Ele usa alguns exemplos em relação à saúde, né? A própria componente de imunização do nosso corpo, né, é um antifrágil, né? Mas ele avança falando sobre economia, que não é o nosso assunto, né? Mas ele usa, dentro do livro de economia dele, exemplos do corpo humano, né, que é a parte de imunizações, né? O que uma vacina faz? Uma vacina, a gente inocula dentro do nosso corpo um pedacinho daquele vírus, né, ou o vírus todo, né, atenuado, vivo, mas atenuado, ou o vírus morto, depende do tipo de vacina. E aí o nosso corpo, sofrendo aquela agressão daquele vírus, ele reage, né? Então é mais ou menos aquela frase que o Nietzsche, o filósofo famoso Nietzsche, já falava, que o que não te mata te fortalece, né? É claro que a gente não precisa ir, que nem o Nietzsche, um extremo, né? Aí até tem gente que faz isso, né? Mas não é disso que se trata aqui. Nós estamos falando sobre saúde, né? E não só por desempenho no esporte, mas a gente está falando sobre saúde. Então, quando a gente trata o nosso corpo, a gente eleva ele a um extremo fora da nossa zona de conforto, né? A gente sai do sedentarismo
e entra para uma zona de movimento, né, sem passar a parte superior, que seria a zona de destruição, digamos assim, né? Nesta zona de movimento, a gente precisa, nessa zona de movimento, sair da nossa zona de conforto e quase causar um dano naquele tecido. A gente precisa forçar aquele tecido, né? Quando a gente força aquele tecido, a gente força ele no sentido dele se tornar antifrágil. E o que não é frágil, ele não precisa ser duro. Ele é literalmente antifrágil. Ele não é frágil, ele é forte. Aquilo que não é frágil, é antifrágil, ele é forte. E isso serve para todas as estruturas do nosso corpo. A gente consegue visualizar isso muito fácil no músculo, porque quando a gente força o nosso músculo, né, e a gente pode falar isso depois, em relação à hipertrofia, né, no músculo, a gente quer, normalmente a gente vai na musculação querendo uma coisa chamada hipertrofia, né? A gente força levantando um peso, né, normalmente um peso que precisa ser contra a nossa resistência, então tem que ser forte, né? A gente tem que sentir dificuldade de levantar aquele peso. A gente faz aquele movimento várias vezes a ponto de causar microlesões no músculo, né? Quando a gente faz essas microlesões, o corpo, o músculo, ele reage fabricando novas fibras, regenerando aquelas fibras, as microfibras danificadas, né? Isso faz, a gente não pode, né, isso faz com que o corpo se torne mais forte, né, e, portanto, antifrágil, né? E também, falando no músculo, né, estamos falando agora especificamente no músculo, né, a gente precisa levar esse músculo a causar microlesões, mas não lesão, entende? Então a gente precisa causar microlesões sem que haja a lesão. Então a gente precisa estar dentro de um intervalo de movimento, né, do nosso corpo que não esteja além do que aquele músculo está acostumado a suportar. É para isso que serve o professor de educação física, né, que ele vai saber avaliar cada aluno, né, conforme for, ele vai aumentando gradativamente a carga, né, e a gente chama isso de progressão de carga, que é a melhor maneira de causar uma hipertrofia no músculo, né, seria progressão de carga, né. Mas isso de não causar lesão no músculo, a gente vê, né, e aí no músculo é muito fácil a gente perceber esses benefícios, né, e aí vem o preconceito contra a musculação. Aí é que entra a resposta para a tua pergunta, né? Então, no músculo, como a gente vê isso no músculo e só no músculo, né? É visível o músculo crescendo, o músculo ficando definido, o músculo ficando mais denso, né? A gente consegue tocar no músculo mais duro, né? Quem não está afim de um músculo mais duro acha que a musculação é só aquilo, né? Então eu não vou ter nenhum benefício, né? Eu não quero fazer nenhuma atividade física, eu não quero ter músculo denso, eu não quero ter musculatura definida, então para que eu vou fazer musculação? Acontece que a musculação e outras atividades físicas também, nós estamos falando aqui um pouco mais da musculação para ter um esporte, né, como exemplo, que é o mais comum que as pessoas têm procurado, atividade física, musculação, corrida. Esse é o mais comum, né? Funcional, pilates, né? Eles funcionam mais ou menos da mesma maneira. Então, por isso que eu peguei a musculação como exemplo. Quando a gente faz musculação, a gente força também, por exemplo, o osso. E no osso, essa relação antifrágil que tem no osso, a gente até estudou um pouquinho mais, dentro da ortopedia, a gente chama de lei de Wolff. O que é lei de Wolff? A gente sabe que se a gente forçar o osso, não a ponto dele quebrar, mas a gente forçar o osso, tá? Que ele tem uma certa elasticidade, o osso, né? Quanto mais jovem a gente é, mais elástico, né, é o osso, porque tem mais colágeno. Quanto mais o tempo vai passando, mais idoso a gente vai ficando, mais quebradiço
fica o osso menos elástico, né? Mas a gente pode melhorar isso mesmo com a idade. E como é que a gente faz isso? Utilizando, né, o conceito de lei de Wolff, né, que a gente forçando, envergando o osso, literalmente forçando o osso. E como é que a gente faz isso? Com atividade física. Com atividade física que a gente chama de impacto, né? Uma delas e a principal delas é a musculação, né? Tanto é que quando a gente pega um paciente que tem osteoporose, por exemplo, o osso está extremamente quebradiço e frágil e porótico, literalmente porótico, a gente recomenda como principal atividade física a musculação. Existem outros exercícios que também fazem o mesmo benefício, a caminhada, a corrida, movimentos assim que tenham tensão contra a resistência, né? Pilates, exercícios de calistenia, são exercícios muito bons, a gente pode conversar sobre isso a respeito, qual é a diferença da calistenia para a musculação em si, né, propriamente dita, né? E esse é o benefício que tem no osso, né, que a gente não enxerga. Então a gente pensa que na musculação o benefício é só no músculo, mas não. O nome fala musculação, mas não é, né? A musculação, o treino de força, né, em geral, né, eles beneficiam também o osso. E hoje, dentro da ortopedia, a gente sabe que o movimento das articulações, né, movimento amplo de articulação e tensão, a gente vai fazer um supino, a tensão contra a articulação do punho, articulação do ombro, acromioclavicular, cotovelo, membros inferiores, né? A cartilagem, ela também se beneficia com a musculação, né? E é claro, eu vou repetir, né? Dentro de um intervalo, de um espectro, né, de atividade física. Não adianta a gente fazer quase nada a ponto de ser quase um sedentário, não vai ter um benefício tão significativo. E se a gente fizer a mais, que a gente chama de overtraining, isso pode causar dano tanto na cartilagem, quanto no músculo, quanto no osso, que é o que a gente estava referindo até agora, né? Mas, avançando, né, para responder a tua pergunta, né, qual é o benefício para o corpo todo, né, como eu iniciei a resposta, a gente vê isso também nas artérias e nas veias, né, que não é uma parte dentro da ortopedia, né, mas a gente consegue, quem estuda um pouco mais a fisiologia do exercício, né, a gente consegue ver, né, na artéria o que acontece. Quando a gente faz uma atividade física intensa, pode ser musculação, corrida, bicicleta, a gente vai ativar mais rapidamente, mais fortemente o coração. É um músculo cardíaco. O coração é um músculo que também é ativado durante a musculação, qualquer atividade física que seja. Quando ele é ativado, ele vai bombear mais sangue, maior quantidade de sangue e mais rápido, né? Ele aumenta o débito cardíaco, né? Aumentando esse débito cardíaco, ele aumenta a distensão arterial. Quando ele aumenta a cada pulsação a distensão arterial, né, que é do corpo todo, né, isso ajuda a deixar as artérias mais complacentes, menos rígidas e mais saudáveis. Com o tempo, essa rigidez que eu falei, né, que ocorre no osso e tal, essa perda de elasticidade que acontece no osso, também acontece na artéria. E quando acontece isso na artéria, a artéria se torna rígida, né? E a primeira consequência da artéria ficar rígida, a gente pode pegar a aorta, mas pode pegar a coronária, que é a artéria do coração, e qualquer outra do corpo, né? Eu estou dando esses exemplos, mas quando elas se tornam mais rígidas, a primeira consequência que nós temos é a hipertensão arterial, que é a pressão alta, né? O que é pressão alta? É aumento de pressão que o coração precisa fazer para bombear a mesma quantidade de sangue para oxigenar o corpo todo, né? Então o coração ele precisa bombear mais forte, né, para
bombear naquele sangue. Por quê? Porque a artéria está mais rígida. Ela não ajuda na condução do sangue. A artéria, quando ela está complacente, ela também ajuda na condução do sangue, né, por ser complacente. E uma das consequências, a gente sabe, né, do aumento da pressão arterial, primeiro é que tem que ficar tomando remédio, né? A consequência mais grave é o infarto agudo do miocárdio e o AVC, né, que é o acidente cerebral, né? Então, um infarto, né, por isquêmico ou por até uma ruptura de um aneurisma que a gente possa ter sem saber no cérebro, pelo aumento de pressão arterial, rompe o aneurisma e a gente tem um AVC hemorrágico. E isso tudo a gente consegue ter melhora e prevenir só com atividade física regular. Por isso que a gente fala que atividade física regular é como se fosse um remédio, né? Remédio não é só medicamento. Medicamento é um tipo de remédio. Fazer atividade física é remédio. As pessoas precisam entender que fazer atividade física é como funciona no teu corpo, como se fosse um remédio diário, entende? E nós estamos falando da artéria, né? A artéria tem essa complacência assim que sai do coração e vai irrigar todo o corpo, mas tem um vaso sanguíneo que traz o sangue de volta. Ele foi jogado para a periferia do nosso corpo e volta o sangue por um outro tipo de vaso sanguíneo, que é a veia. A veia é bem diferente, histologicamente diferente da artéria, né? Então ela não é tão complacente, ela é menos elástica, né? E ela precisa de ajuda para funcionar, né? A veia ela não consegue impulsionar o sangue de volta sozinha, né? Quem ajuda a impulsionar o sangue de volta sozinho, pela veia, né, são os músculos. A contração muscular, principalmente a contração muscular da panturrilha, faz com que o sangue dos membros inferiores suba de volta até o coração. Ele traga o sangue de volta até o coração, né? Isso é outro benefício, um benefício vascular, que eventualmente, repito, não é falado, não é visto, né, não é conhecido quando a gente faz musculação ou um treino de força, por exemplo. Né? Então nós já falamos aqui da cartilagem, da veia, da artéria, né? Mas uma coisa que é muito falado hoje, dentro de um exercício de força, né, tem um exercício de hipertrofia, mas tem principalmente no exercício de força, e esse é o principal, e aí entra dentro principalmente dentro do conteúdo desta nossa conversa, que é o benefício neurológico da musculação. E esse benefício neurológico é a condução. Quando a gente faz musculação, né, melhora a condução entre um neurônio e outro, um neurônio com a placa motora, que é o neurônio motor, né, durante a nossa atividade física. Porque quando eu contraio, eu estou comandando o movimento, é o meu cérebro. A gente pode até não pensar nisso, ser uma coisa muito automática, vou ali mexendo o mouse, mas tudo isso que a gente faz, o fato de eu estar me mexendo e tal, é controle cerebral, entende? Não é involuntário, é voluntário. Por mais que seja comum, é voluntário. É o meu cérebro que está mandando eu segurar a barra com força e o meu cérebro está mandando eu puxar a barra. E principalmente, presta atenção, o meu cérebro está pedindo e está dizendo que eu tenho que soltar a barra devagar. Eu tenho que soltar e segurar. Eu tenho que soltar, que é um movimento excêntrico, tá? Que é o que hoje a gente sabe, né? Que é o que dá mais força para o músculo, né? Então a gente sabe, até quem pensa em força, hipertrofia muscular, até quem está ligado só na parte muscular, né? Os bodybuilding e os caras que fazem musculação para ficar fortão, né? Até eles já sabem que o movimento que dá mais força e mais hipertrofia, portanto, é o movimento excêntrico, que é o que solta. Por quê? Porque ele é um movimento muito mais complexo. Quando a gente faz um agachamento, por que o agachamento é um exercício excelente para membros inferiores? Porque a gente põe uma barra com um peso nas costas
e eu vou controlar a minha descida de agachamento até lá embaixo. Quando eu empurro, é um movimento único. Quando eu desço, são vários movimentos de descida e segurada, descida e segurada, descida e segurada. Então, quando eu faço isso no movimento excêntrico de agachamento, por exemplo, eu forço muito, não só o músculo. O músculo, sim, está sendo forçado, é claro que sim. A gente consegue perceber, a gente consegue encostar no músculo, a gente consegue sentir ele queimando quando está fazendo, né? Tudo isso já era conhecido. E tudo isso traz benefício para o músculo. Mas a parte neurológica, esse controle que eu tenho da descida, isso quem dá é o neurônio que vai do meu cérebro até a placa motora, entende? E isso aumenta, né? Quanto mais eu faço esse tipo de movimento, de musculação, de contração, mas principalmente de movimento excêntrico, né? Não cêntrico, mas excêntrico, os dois, mas principalmente o excêntrico, isso faz um desenvolvimento cerebral, cognitivo e neurológico periférico, que são os nervos que saem do cérebro, da medula do cérebro, descem pela medula até a parte do músculo, que é a placa motora, né? Faz desenvolver muito a parte neurológica, cerebral e cognitiva, portanto, durante a atividade física, né? E isso a gente pode levar, isso nós estamos falando aqui da musculação, do funcional, né? Do pilates, todos eles têm o mesmo benefício, mas os outros exercícios também têm esse benefício. Então, quando a gente faz um movimento complexo, a gente faz essa melhora cognitiva. Então, outras atividades físicas, né, que não a musculação, né, também têm esse mesmo benefício cognitivo. Né? Então, entra dentro do nosso espectro. Mas já que a gente estava falando de outras partes do corpo, como eu iniciei a minha resposta à tua pergunta, que é total no corpo, a gente poderia, como eu já falei, né, um benefício, eu já falei do coração, né, que ele começa a contrair mais forte, e obviamente um músculo que está contraindo mais forte, com mais força, ele vai também ter um benefício, né? É claro que esse músculo cardíaco ele não pode hipertrofiar para ter uma cardiopatia hipertrófica, né? Ele pode hipertrofiar fisiologicamente, que é o que a gente quer no nosso músculo, que é o que a gente quer no nosso osso, dentro daquele intervalo que eu falei. Se a gente tiver isso no coração, a gente está bastante mais protegido de outros problemas cardíacos que possam eventualmente acontecer com a atividade física. E isso também vale para a parte pulmonar, né? Então a gente vai ter uma melhora pulmonar, né? Um pulmão bastante mais complacente, porque a respiração fica mais forte, né? E mais ampla. Então a gente vai aumentar sim a nossa capacidade alveolar de expansão e de troca de oxigênio e CO2 entre a artéria e o alvéolo. Né? Isso existe, isso está comprovado, né? Isso tem como ser treinável, inclusive, a gente consegue treinar. Né? A gente sabe também que dentro de algum tipo de exercício, na musculação, na corrida e no endurance, né? Por exemplo, corrida e bicicleta de longa distância, a gente consegue treinar o nosso músculo a produzir, forçar o nosso músculo a produzir mais mitocôndrias, que é de onde ele vai tirar energia. Isso também é um movimento antifrágil dentro do músculo. Né? A parte neuroendócrina, quando a gente ativa a parte não só neurológica, mas também a muscular, né, de utilização de energia e de utilização de uso da parte neurológica em relação a neurotransmissores, que a gente pode falar sobre isso mais para frente, né? Isso também tem um benefício neuroendócrino, pode ativar com que a gente diminua, né, aumente a nossa melhora na recaptação de serotonina, melhora a parte hormonal do ponto de vista insulina, glucagon e inúmeros outros, na nossa melatonina, né, hormônios como a testosterona, né, todos eles podem ter uma melhora só com atividade física, sem uso de remédio algum para o nosso corpo. Então, dentro dessa resposta, quando eu falo do corpo todo, só nisso
a atividade física já seria absolutamente fundamental para o nosso corpo diariamente, porque a gente pode melhorar tudo isso que eu falei sem botar um comprimido, um hormônio, nada dentro da nossa boca, dentro do nosso corpo. Agora eu vou fazer a segunda pergunta. A segunda pergunta para o Antônio Zucco e qual é o benefício disso que o senhor falou assim, no nosso dia a dia? Né? Por exemplo, eu não quero ter um corpo muito bonito, eu não estou interessado em ter um braço torneado, eu não quero ter uma barriga tanquinho. Eu não quero isso, tá? O exercício ele é feito só para isso? É só para a gente ter um benefício estético? Ou qual é o benefício? Por exemplo, aquela pessoa que não quer ter esse benefício, ela ainda assim tem que fazer atividade física? Todos deveríamos fazer? Ou só aquele que está buscando um benefício estético, assim? Qual é o benefício concreto, mesmo daquela pessoa que não gosta de fazer atividade física? Bom, respondendo essa tua segunda pergunta, né, que é qual é o benefício disso para o nosso dia a dia, eu acho que eu mais ou menos respondi, talvez eu tenha respondido um pouco na primeira pergunta, né, mas vamos pegar uma pessoa que ela não quer ter essa hipertrofia. Né? Nós, embora eu tenha falado de muitas partes do corpo aí, né, o assunto hoje é melhora de cognição dentro da atividade física, né? Que a atividade física possa melhorar a parte cerebral e cognitiva, né? Para a gente ter uma saúde e principalmente um envelhecimento do nosso cérebro. Como é que a gente pode ativar o nosso cérebro junto com a atividade física, que é uma coisa que a gente não percebe. Né? Normalmente não era falado sobre isso, mas isso existe e é verdadeiro. Como é que a gente faz isso, essa melhora de cognição, né, com a atividade física? Mas eu não quero essa parte muscular, tá? Doutor, né, a tua pergunta, eu não quero, eu não estou preocupado com ficar com um gominho na barriga, como tu mesmo disse, ficar forte. Né? Existe diferença de treinamento de força e o treinamento de hipertrofia. Tá? Treinamento de força, hipertrofia é aquele que a gente faz com progressão de carga. Normalmente o ideal seria que fizesse esse treinamento com um colega, com um professor, com um personal trainer, que a gente consiga ir até a falha do músculo. Tá? Quando a gente vai até a falha, não é rasgar o músculo, não é isso que eu estou falando. Né? Eu estou falando é até a falha. Quem faz musculação sabe o que é ir até a falha. Né? Quando a gente vai até a falha, faz com progressão de carga, tudo direitinho, como deve ser, a gente vai ter uma hipertrofia muscular. A hipertrofia muscular, ela vem junto, óbvio, né? Ela vem junto com o aumento de força. Tá? Mas o objetivo deste tipo de treinamento é a hipertrofia, não é o aumento de força, embora ela venha junto com a hipertrofia. Existem treinamentos que são para aumento de força, mesmo que não venha com hipertrofia muscular. A gente vai, quando aumenta a força, vai ter todo aquele benefício que eu já disse antes, vai ter o músculo bem torneado e tal, mas não é sinônimo de hipertrofia. Né? Um exemplo que eu costumo falar é a própria calistenia, né? Que é aqueles treinamento que o pessoal fica apoiado nas mãos, de cabeça para baixo, fica pendurado, se levanta, faz apoio, fica pendurado numa barra assim, transverso, assim, né? Paralelo, né? O corpo fica em horizontal e a barra fica em transversal. Né? Isso é calistenia. E eventualmente a gente pode ver alguns homens magrinhos ali que eventualmente a gente não vê tanta musculatura ali naquele corpo, mas eles são fortes. Mesma coisa mulheres, a gente vê mulher fazendo calistenia, que a gente não vê uma hipertrofia gigante, o corpo delas, elas são magras até, e mesmo assim são bastante fortes. O que acontece? Isso entra naquele caminho neuronal, né, de ativação neuronal que eu estava falando anteriormente. Né? A gente faz, normalmente o que eles fazem, além da contração
cêntrica e excêntrica, que é o que dá muita força, eles fazem um outro tipo de contração, que isso gera bastante força, que é a contração isométrica, né? Então o músculo não contrai e nem dilata, né? Ele fica isométrico, parado, mas contraído ao mesmo tempo, né? A gente consegue fazer isso aqui, mas quanto mais a gente faz isso, digamos, contrair o músculo, deixei ele contraído ali, né? Eu tô fazendo o meu músculo ficar contraído. Isso é cerebral. É o meu comando cerebral que está dizendo para ele fazer isso, né? E é como se eu tivesse ligado, contrair, é como se eu tivesse, isométrico, né? É como se eu tivesse ligado um interruptor. E esse interruptor está mandando corrente elétrica do cérebro, medula, nervo e músculo sem parar. Sem parar. É corrente elétrica mandada, neurotransmissor sendo ativado o tempo todo. Só vai parar a hora que eu relaxar. E isso quem comanda é meu cérebro. E isso também tem ativação direta com a parte cerebral, né? Então quem treina esse tipo de exercício, exercício de força, tipo a calistenia, com a isometria, também está treinando o mesmo tipo de força da musculação, né? Mesmo que não tenha o benefício da hipertrofia, que é muscular, né? Então quando a gente faz esse treinamento, mesmo que tu não queira a hipertrofia, deveria fazer o exercício de força, né? O exercício de força ele trabalha tudo aquilo que a gente já conversou anteriormente. Agora, a terceira pergunta para o Dr. Antônio: qual é a relação, doutor, da cognição, né, da melhora da cognição, da melhora cerebral, digamos assim, com a atividade física? Como é que a musculação, eu fazendo musculação, eu posso melhorar a minha cognição, né? Eu poderia dizer que eu posso melhorar, ficar mais inteligente, digamos assim, melhorar a função cerebral só com a musculação, por exemplo? Bom, respondendo essa tua terceira pergunta, a gente tem que entender que dentro da musculação também tem uma outra parte que dá... A gente estava falando aqui, eu falei da parte do nervo, né, que manda comando cerebral pela medula e pelo nervo até a placa motora, para fazer contrair, né? Mas existem, agora falando desse benefício cognitivo ali da atividade física em geral também, né? A gente pode pegar outras atividades físicas, mas entra a musculação também, tá? Que é o conceito de propriocepção. Esse conceito de propriocepção talvez seja, junto com a musculação, junto com o treinamento de força, e ele é completamente diferente do treinamento de força do ponto de vista cerebral, ele é um dos que talvez traga mais benefícios, né, pro cérebro, né? Hoje se diz, né, que um dos esportes que mais traz benefício para o cérebro é o tênis, né, o jogo de tênis. E se a gente for avaliar, o jogo de tênis, ele é um dos que mais faz treinamento e que mais usa a propriocepção. Mas o que é essa propriocepção? Então agora talvez fique um pouco mais complexo para quem é paciente, para quem é leigo, mas eu vou tentar explicar. A gente tem dentro dos nossos ligamentos e tendões, pode ser ligamento do punho, da mão, do pé, dos dedos, cada ligamento do nosso corpo, mas principalmente, tenta visualizar, do tornozelo, do pé, do joelho, dentro dos ligamentos do joelho, dentro dos meniscos do joelho, dentro de todas essas partes que nos dão equilíbrio, a gente tem nervos que a gente chama de aferentes. É diferente do nervo eferente. O nervo eferente é o que sai do nosso cérebro pela medula e vai até a placa motora. Ele sai do nosso corpo e leva a informação do meu cérebro para o músculo. O cérebro está dizendo que tem que contrair e aí o músculo contrai. Se o cérebro não conseguir mandar,
o músculo não vai contrair, que é o que acontece quem tem lesão de medula, né? Alguém que está numa cadeira de roda, paraplégico e tal, o cérebro diz, mas não chega o comando, porque aqui parou, entende? E aí daqui para frente não chega o comando. Nas pessoas que não têm este problema, o nervo, o cérebro dá o comando e vai pelo nervo, através da medula, até a placa motora para contrair. Esse é o nervo eferente. O nervo aferente faz exatamente o contrário. Ele vem lá de baixo da nossa pele, dos nossos, principalmente, ligamentos, da nossa cartilagem, dos nossos meniscos, todas as estruturas articulares do nosso corpo, todas, até na ponta dos dedos, tá? Do pé, da mão, do quadril, da coluna, todos eles têm um nervo aferente que está trazendo uma informação, que é a informação do nosso equilíbrio. Eu posso ficar apoiado num pé só. Se vocês fizerem esse teste, ficar em casa apoiado num pé só, vocês vão ver que o pé de vocês vai começar a tremer, né? Tremer, porque quem dando essa informação para o cérebro é o nervo aferente. E aí o cérebro já manda direto, né, a informação que a gente tem que ficar equilibrado. Quanto mais a gente desafiar este tipo de equilíbrio, mais a gente vai estar forçando, que é o antifrágil, a parte proprioceptiva da nossa parte tendinosa, muscular, ligamentar e meniscal. Né? Não é à toa que quando a gente faz uma lesão de cartilagem, por exemplo, você já deve ter ouvido falar em artrose, deve ter ouvido falar em lesão condral, que é uma lesão de cartilagem dentro do tornozelo, por exemplo, ou dentro do joelho. Aí a gente vai ver aquela lesão ali, deve ter 3 milímetros, uma lesão pequenininha. Ah, mas tem uma lesão aqui de menisco na minha ressonância, que é uma lesão de 3 milímetros. Mas doutor, dói demais, eu tenho muita dor. Ah, eu tô com uma tendinite no meu tornozelo. Ah, mas é só uma tendinite, mas por que dói tanto? Porque todas essas estruturas são extremamente inervadas. Tem muito nervo nessa região ali, que é para dar informação do cérebro do nosso equilíbrio, informação proprioceptiva. Quando a gente faz esse tipo de treinamento, tanto a musculação, mas principalmente a calistenia, a gente treina isso. Quando a gente faz um treinamento que nos exija equilíbrio, né, a gente treina demais isso. A musculação, por exemplo, agachamento, quando a gente põe um pé na frente e outro atrás com peso nas costas, isso é equilíbrio. A gente precisa se equilibrar com o peso nas costas. Isso não é só treino de força para a coxa e para a panturrilha. Isso é treino também de propriocepção para o tornozelo, para o joelho, para o quadril, para a coluna, para os ombros. Tudo isso é exigido do cérebro. Não é só o músculo que faz isso funcionar. Tem parte dentro do nosso cérebro que recebe essa informação, né? E isso faz com que o exercício trabalhe o nosso cérebro também. Por que o tênis é dito que é um dos que mais força o treinamento de propriocepção? Porque a raquete, quando a gente pega na mão, a gente primeiro que para correr de um lado para o outro, a gente precisa de equilíbrio nas pernas. Precisa de força e equilíbrio para um lado, para o outro. A gente dá uma raquetada na bola longe, assim, quase perdendo equilíbrio, mas não perde equilíbrio. É ou não é? Mas também na mão, a gente precisa de propriocepção, a percepção. Se eu bato na raquete, na bola assim ou assim, já muda completamente para onde eu vou mandar a bola. Se eu bater assim, assim ou assim, muda completamente para onde eu vou mandar a bola. Entende? Então, quando eu faço um treinamento desse tipo, eu treino o meu cérebro para a propriocepção. Então, quem joga esses esportes, assim, basquete, futebol, tênis de mesa, isso vai ter um treinamento proprioceptivo também. É claro que melhora muito, avança muito mais ainda se a gente fizer esse tipo de treinamento e botar uma competição junto, né? Se a gente colocar uma disputa junto,
né? Aí outros aspectos, inclusive emocionais, vão estar sendo usados juntos, né, no nosso cérebro. Então, quando a gente faz uma atividade física, apenas para o benefício do corpo, que é o que a gente está falando até agora, maravilha, vai ter todos esses benefícios aí dos quais a gente está falando. Mas quando a gente faz uma atividade física, igual que a gente está fazendo, mas acrescenta o aspecto competitivo, aí entra a parte endócrina, a parte emocional, a parte de neurotransmissores, né, como dopamina, aumenta muito a parte de serotonina, noradrenalina e principalmente a dopamina, né? Então, quando entra isso aí na jogada, o benefício cognitivo do exercício, ele não tem precedentes, né? Mesmo que a gente perca, né, só em estar competindo já vai ter um benefício absolutamente diferente e maior do que a atividade física pura e simples. Como é que o impulso elétrico ele chega no cérebro, né? Então a gente está fazendo um movimento de musculação, por exemplo, né? Estou puxando ou empurrando um peso, né? Como é que isso chega no meu cérebro e como é que isso, chegando no meu cérebro, faz melhorar o cérebro? Bom, respondendo essa tua quarta pergunta, como é que o impulso elétrico chega e sai do nosso cérebro? Eu falei um pouco sobre isso, né, da parte dos neurônios eferentes e aferentes, né? Mas acho que vale muito a pena a gente falar aqui, né, um pouco mais sobre a parte dos neurotransmissores, né? Os neurotransmissores é aqueles que a gente já conhece ali, né? Eu já falei um pouco também sobre serotonina, noradrenalina, dopamina. Todos esses, eles são os catecolinérgicos, né? Todos esses são liberados, né, durante o exercício, né? São eles que fazem a gente aumentar a frequência cardíaca, são eles que fazem a gente, quando eles são liberados durante a atividade física, automaticamente libera serotonina, noradrenalina, dopamina. Esses aumentam a nossa frequência cardíaca, a gente melhora um pouco o desempenho, né? Eles fazem aumentar a recaptação de energia no nosso corpo, né? Então eles também ativam um pouco aquele balanço insulina-glucagon, né? Aumenta a parte de recaptação da energia do nosso músculo, do nosso fígado. Depois a gente entra no tal do ciclo de Krebs, né? Libera energia da gordura e tal. Isso é outra parte, outro benefício que tem da atividade física, mas do ponto de vista metabólico. Não é bem o caso do que a gente está falando aqui, nós estamos falando de melhora cognitiva, melhora cerebral. Quando a gente aumenta esses neurotransmissores, o que é o neurotransmissor? Só para o paciente, né, entender. Vem vindo um neurônio, né, e aqui tem um outro neurônio. Esses neurônios, eles não se tocam. Não existe toque físico entre um neurônio e outro. Existe um neurônio aqui voando dentro do nosso corpo e o outro neurônio aqui que está voando, né? Quando a gente vê eles, a gente vê uma corda inteira, mas os vários neurônios que tem não estão se tocando. E como é que existe um impulso elétrico, né, que vai da cauda, né, até a cabeça do neurônio, né? E esse impulso elétrico ocorre pelo neurônio, né? Mas quando chega na ponta do neurônio, para outra ponta de neurônio, existe um gap, né, que a gente chama de fenda sináptica. Essa fenda sináptica tem substâncias que são liberadas no neurônio, né, que a noradrenalina pode ser várias, existem vários tipos de neurotransmissores. Neste caso, existem neurotransmissores de serotonina, noradrenalina, dopamina, que são liberados de um neurônio, boiam nessa fenda sináptica até encostar nos receptores do outro neurônio. E aí essa informação é passada, né, para o outro neurônio dizendo, olha, ele está querendo contrair o músculo,
contrai. E essa informação vai indo do neurônio ao outro, neurônio ao outro, neurônio ao outro. Sempre passando pela fenda sináptica e liberando mais neurotransmissores. Quando a gente tem um neurotransmissor que eventualmente cause dor, né? Vamos pegar a bradicinina, por exemplo, né? Existem neurotransmissores que podem entrar no lugar dessa bradicinina, tirar a bradicinina, deslocar ela dali, né? Tipo a dopamina, por exemplo, né? E diminuir a dor física que a gente tem. Quando o paciente é sedentário, ele, ao fazer pouco ou quase nada de atividade física, ele produz menos, pela atividade física, né, a serotonina, a noradrenalina, a dopamina. Quando ele produz menos, algum neurotransmissor vai tomar lugar nessa fenda sináptica. Eventualmente, o que pode acontecer nessa fenda sináptica são neurotransmissores que deprimem o paciente, né, e principalmente causam dor. A bradicinina é uma bastante conhecida, né, que pode estar nessa fenda sináptica causando dores, né, principalmente quando ela afeta a placa motora, que é quando o neurônio chega e encosta também através de fenda sináptica no músculo, né? E isso, uma das doenças que pode estar relacionada a isso é a famosa fibromialgia. Então, o que a gente fala para um paciente que tem fibromialgia? Que ele precisa fazer atividade física, musculação, caminhada, principalmente a musculação, porque vai ativar toda a musculatura do corpo, né, por completo, um funcional, um pilates, uma musculação, isso tudo ajuda demais, né, todos aqueles benefícios que a gente já falou, mas no caso da tua resposta, ele aumenta os neurotransmissores bons, né, que vão escantear aqueles neurotransmissores que podem estar causando dor física no paciente, né? Mesmo que ele não tenha lesão nenhuma na parte muscular, ele acaba tendo dor pelo aumento de alguns neurotransmissores e principalmente pela diminuição de outros neurotransmissores, que no caso a dopamina, noradrenalina, norepinefrina, né? Além disso, quando existem dentro da fibromialgia, né, e dentro de alguns problemas que estejam relacionados a aumento ou diminuição de neurotransmissores, já se sabe também, né, alguns colegas psiquiatras, eles costumam receitar para pacientes com depressão, com pacientes com ansiedade, com pacientes com estresse pós-traumático, né, que façam atividade física, porque a gente sabe que esses pacientes, eles têm um aumento, né, da recaptação ali na fenda sináptica, né, eles têm pouca serotonina, por exemplo, na fenda sináptica. Um dos remédios que que os médicos, né, psiquiatras costumam usar é o inibidor da recaptação de serotonina, né? São alguns tipos de antidepressivos muito comuns, hoje já evoluiu bastante, né, o tipo de medicação, mas um deles que eu estou citando como exemplo são os inibidores da recaptação de serotonina. O que esse remédio faz? Ele inibe que a serotonina que tem na fenda sináptica dos pacientes que têm depressão, ansiedade e outros transtornos, né, a serotonina fique ali. Por quê? Porque ele já tem pouca serotonina naquela região, naquela fenda sináptica, e o remédio ajuda com que essa serotonina fique ali, né? Então, acaba melhorando os sintomas depressivos e ansiolíticos do paciente, né? Então, a gente sabe que a atividade física, ela pode melhorar tem estudos que mostram que até 1,5, né, a melhora da depressão mais do que alguns remédios, né? Então, hoje, muitos psiquiatras, né, recomendam a própria atividade física para a melhora do ponto de vista psicológico também, entende? Isso tem comprovação dentro da parte metabólica
do paciente, né? Então é mais um benefício cognitivo da própria atividade física, né? Sem falar também na parte que a gente estava comentando sobre a parte hormonal e a parte metabólica, né, cardiológica. Bom, pessoal, aqui eu conversei com o Dr. Antônio Carlos Zucco, médico ortopedista, que tem uma maior vivência também, estuda bastante esse tipo de exercício, de melhora da atividade física dentro da ortopedia, dentro do benefício para o seu paciente, né, o quanto que isso melhora. Espero que tenha ajudado vocês e até o próximo O Paciente.